Oi, oi, estamos aqui juntos e juntas em mais um episódio do podcast. E nesse podcast eu quero abordar um pouquinho da última palestra que eu fiz. Eu decidi transformar um trechinho da palestra em podcast por pedido de vocês. Inclusive, pedido de algumas pessoas no final da palestra falaram: você não grava isso em algum lugar pra gente escutar e tudo mais? E aí eu fiquei pensando, por que não levar alguns trechos daquilo que eu julgo que são mais relevantes, né, da palestra para o podcast, para que as pessoas possam se nutrir de uma outra forma lá também e de várias maneiras, sabendo que a gente pode escutar em vários momentos, em que em vários momentos a gente vai absorver aquilo de uma forma diferente. Então essa foi a minha decisão. E o tema da última palestra foi Construindo Relações Mais Reais através de Limites. Então nessa palestra eu trago alguns questionamentos, né, do porquê que eu escolhi esse tema. O que eu vejo que significa relacionamento de fato, que faz parte desse processo, os erros que a gente comete ao se relacionar e qual um dos principais recursos que a gente pode encontrar para viver relacionamentos mais reais, mais humanos. Vou começar então trazendo um pouquinho dos principais erros que eu vejo que a gente comete nos nossos relacionamentos. Lembra que quando eu falo relacionamento aqui, eu não tô falando só de relacionamento afetivo, ou seja, de parceiro ou parceiros, né? Eu tô falando de relacionamentos no geral, onde eu troco com o outro, onde existe um outro ser humano para além de mim naquela troca e a gente se relaciona, ou seja, acontece uma mistura ali, tá? Então, um dos maiores erros que a gente comete é achar que a gente conhece o outro. Então, eu não vou falar isso pra ele porque ele é assim, ele não vai mudar mesmo, ele não vai entender o que eu tô dizendo. Então, por achar que a gente conhece demais o outro, a gente deixa de fazer o que a gente pode fazer para encontrar até o nosso próprio bem-estar dentro daquele relacionamento, né? E aí, nesse ponto eu abordo algumas questões específicas de a gente não se conhece tão bem assim, quem dirá conhecer o outro. Quando a gente acha que a gente conhece o outro, muitas vezes a gente está preso só naquilo que a gente enxerga do outro. Só que aquilo que a gente enxerga do outro é limitado e diz muito mais sobre o que a gente enxerga na gente. Então, de acordo com as coisas que a gente enxerga em nós, a gente também vai expandindo o nosso olhar para o outro, né? Então, a gente não se conhece, a gente está aqui descobrindo e tentando entender minimamente quem nós somos, o que nós estamos fazendo, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos depois daqui. E é um aprendizado que a gente tem para o resto da vida, né? Enquanto a gente está vivo, a gente vai precisar acessar esse aprendizado, a gente vai precisar se descobrir, se desconstruir cada vez mais de formas diferentes, através de situações, de relações, da vida real acontecendo. Então a gente tem uma vida inteira para descobrir quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Será que a gente não chega num lugar distorcido dos nossos relacionamentos, que é o lugar de achar que a gente conhece o outro? E aí essa percepção de que a gente não se conhece tão bem assim ajuda a gente a entender por que a gente não conhece tão bem o outro, porque se a gente que tá dentro da gente não se conhece tão bem assim, e isso não precisa ser um problema, né? Acho que isso faz parte da aceitação da vida humana, de que nós estamos aqui, seres humanos, aprendendo a ser humano e descobrindo o que nós somos, o que nós viemos ser, trabalhando essa conexão com a alma, de o que é alma, o que eu faço aqui com isso, né? Então, isso ajuda a gente a se lembrar que se eu estou dentro da minha própria pele e não sei de mim tão bem assim, quem dirá eu estando dentro da minha própria pele e sabendo tudo, absolutamente tudo do outro? Isso ajuda a gente a voltar com o pezinho no chão e ir pro pezinho de realidade, né? De será que a história que eu conto para mim mesma, de achar que eu conheço o outro, realmente é uma verdade? Ou é muito mais da minha idealização, da ilusão que eu criei daquilo que eu penso que o outro é? Que o outro, sim, pode ter muitas coisas que a gente já conhece, mas o outro está mudando também, né? Então, quando a gente acha que a gente conhece o outro, o que a gente faz muitas vezes é pegar um trabalho que não é nosso e se desviar de um trabalho que é nosso. Vamos pensar nessa questão de comunicar algo que é importante pra gente. Então, aconteceu uma situação específica, eu quero comunicar o meu incômodo ou alguma questão que me atravessou diante dessa relação para alguém. Então, algo me incomodou em determinada situação.
não vou falar porque o outro não vai me entender. Percebe a gravidade disso? Eu acho que eu conheço o outro o suficiente. Eu tô pegando o trabalho que é do outro, ou seja, eu não deixo o outro ficar com o que é dele, daquela situação, porque quando eu compartilho o meu incômodo diante de determinada situação, eu abro espaço para deixar com o outro aquilo que é do outro também. E aí eu não deixo com o outro que é do outro e fico com o trabalho que é do outro e deixo de fazer o que é o meu trabalho, o que é minha responsabilidade. Comunicar aquilo que me incomoda, porque isso ninguém vai poder fazer por mim, porque ninguém sabe o que me incomoda, só eu que estou dentro da minha pele sei o que pode me incomodar ou não. Então, muitas vezes a gente se desvia do nosso próprio trabalho, do nosso próprio processo de autoconhecimento através da vida, para ficar pegando o trabalho que é dos outros, achando que a gente está sendo muito legal, achando que a gente é muito incrível. Só que aí a gente enxerga uma baixa autoestima gigante e uma dificuldade muito grande da gente ficar com aquilo que é nosso, né? Querendo ficar muitas vezes com quase tudo daquela situação, daquele incômodo. E quando a gente reforça esse erro que a gente comete nos nossos relacionamentos, de achar que a gente conhece o outro, a gente muitas vezes não autoriza o outro a mudar. Eu não dou o direito do outro de mudar, porque eu já conheço o outro. Então, se eu comunico algo diferente, que o outro talvez se posicione de uma forma diferente, porque o outro pode estar mudando dentro dele e a partir dessa mudança ele experimenta novas formas de reagir diante da vida. Quando eu não dou a oportunidade do outro se expressar, se comunicar, se posicionar, existir naquele relacionamento, eu não estou dando autorização dele mudar também, né? Então, é o não se permitir redescobrir o outro a partir do outro, né? Porque todos nós, em todos os relacionamentos, a gente muda. Tem coisas que fazem parte da nossa essência, sim. Tem coisas que fazem parte da nossa personalidade, sim. Mas calma, tem muita mudança acontecendo. Quando eu penso na Nádia, de 2 anos atrás, de 3, de 10 anos atrás, é uma Nádia completamente diferente, né? E que se as minhas amigas que estavam na minha vida naquela época, tivessem ocupado esse lugar, né, de achar que me conhecia o suficiente, talvez hoje a gente nem teria mais relação, porque eu sou completamente diferente hoje, eu estou completamente diferente hoje. Esse é um erro muito comum que a gente comete nos relacionamentos e outro erro muito comum que a gente comete nos nossos relacionamentos, e aqui principalmente nos relacionamentos afetivos, mas não só neles, é esse papo de que a gente acha que a gente encontrou a metade da laranja. E por mais consciente que a gente esteja desse padrão de que eu sei que eu não vou encontrar minha metade porque eu não preciso de metade, né? Nós somos inteiros e nós nos conectamos e nos relacionamos com pessoas inteiras, ou melhor, pessoas se descobrindo como inteiras aqui. Por mais que isso esteja consciente no nosso racional, a gente é muitas vezes ensinado desde o que a gente consumia na infância de filme, de histórias, desde o que a gente foi ensinado como mulher ou como homem na sociedade, ou como existência humana na sociedade, né? Então, esse padrão, mesmo que a gente acho que a gente já desconstruiu ele por completo, em algum nível ele pode sim estar dentro de nós e estar atuando nas nossas relações. E eu falo que não é só sobre relacionamento afetivo, porque existe um pouco dessa sensação de que a gente encontrou a nossa alma gêmea, às vezes de amiga de alma, de irmã de alma, né? Então, eu tenho uma grande amiga que a gente tem uma conexão muito forte, assim, que eu tenho certeza que é uma conexão de alma, e que a gente se encontraria independente do nosso querer ou não, que a gente já deve ter se encontrado em outras vidas também. Então, eu realmente acredito nisso também. Só que, muitas vezes, a não consciência desse nosso padrão faz com que a gente queira se relacionar com alguém que seja praticamente igual a nós. O que é metade da laranja? É uma metade exatamente igual a mim. Se eu sou metade da laranja, eu quero uma metade que encaixe completamente em mim, ou que seja completamente igual a mim. E aí a gente não se permite se relacionar na diversidade que somos, né? Nós somos um ser humano que, por mais que a gente tenha valores iguais,
e às vezes algumas opiniões semelhantes com os outros, nós somos pessoas diferentes. Todos nós somos únicos aqui. E quando a gente entende e começa a desconstruir e observar principalmente esse padrão em nós para perceber de que forma ele está atuando consciente ou inconscientemente na nossa vida, a gente começa a entender que a individualidade nos relacionamentos ela é extremamente importante, porque a individualidade é um terreno fértil para que qualquer relação cresça, para que qualquer relação se desenvolva, para que qualquer relação se aprofunde. Então, entender que eu sou eu e o outro é o outro, que eu sou uma laranja e o outro é uma beterraba, e aí na medida que eu encontro o outro, a gente faz um suco de laranja com beterraba e fica incrível, ou não, dependendo do gosto. Isso é extremamente importante para os nossos relacionamentos, porque aí a gente tem a possibilidade de se relacionar de fato. Porque enquanto eu estiver buscando amigos, parceiro, pessoas no geral que sejam iguais a mim, eu vou estar o tempo todo frustrada, porque o tempo todo eu vou enxergar as diferenças, principalmente se é um relacionamento íntimo. Quanto mais íntimo, mais chance a gente tem de enxergar em profundidade aquela pessoa na nossa vida, enxergando também aquilo que a gente não gosta nela, enxergando aquilo que talvez ela também não goste nela, né? E aí reconhecer que a minha amiga, ela não é uma laranja, ela é uma maçã. Se ela for uma laranja, é uma laranja completamente diferente da minha aqui, por mais que eu tente, ela não vai encaixar na minha metade. Isso é extremamente fértil. Isso é um terreno realmente possível de crescimento das nossas relações. Então, quando a gente pensa nesse lugar de construção de relações mais reais e desses erros que a gente comete nos nossos relacionamentos, a maioria desses erros partem da vivência que a gente tem de ficar preso na nossa própria idealização, né? Então, eu tenho uma idealização de querer ver o outro como eu gostaria que ele fosse e não de ver o outro como ele realmente é. E aí, quando eu não enxergo o outro como ele realmente é, eu vou viver, primeiro, frustrada constantemente, porque eu vou estar o tempo todo exigindo do outro a existência, o existir, diferente do que ele consegue me entregar, e eu não enxergo a potencialidade disso. E a gente vai sim idealizar os nossos relacionamentos. Aqui não é um lugar de demonizar a idealização que a gente cria nos nossos relacionamentos, porque idealizar também faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa existência como seres humanos. Idealização está muito conectado com a imaginação. A gente cocria através disso também, então é importante esse aspecto em nós. Só que quando a gente fica refém disso, quando a gente passa a não enxergar a realidade e quer só enxergar essa idealização existente, isso é um problema gigantesco para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. E o que eu achei mais legal nessa palestra, porque foi uma palestra que eu já misturei muitas coisas que eu já falei, né? Então eu já dei palestra sobre limites, sobre comunicação, sobre construção de relações mais seguras. E o que eu achei mais legal nessa palestra foi eu percebendo o lugar que o limite, já que eu queria falar de limite também nessa questão, o lugar que o limite iria ocupar nesse espaço dessa palestra. Por quê? Eu entendi quando eu estava criando essa palestra que o mais importante que eu queria trazer era a possibilidade da gente utilizar de recursos para que a gente pratique o autoconhecimento. Eu sempre falo isso para vocês, né? Eu acho que o autoconhecimento ele é extremamente simples. E quando a gente quer complicar muito, é porque a gente está querendo talvez se distanciar mais de nós do que se aproximar. Porque aí, quando a gente se distancia muito, a gente tem muitas oportunidades de dar muitas desculpas de não praticar o que a gente pode praticar para se descobrir, para se entender e para se aprofundar ainda mais em nós. E quando eu falo de recurso, eu estou falando da possibilidade da gente ter ferramentas práticas mesmo para lidar com a vida real acontecendo, para lidar com as nossas relações. E nessa palestra, o principal lembrete que eu trouxe para vocês e para mim também, eu sempre falo isso, né? O que eu crio não é só para vocês, é para mim. Até porque se eu preciso ter a ideia, pensar no que eu vou levar, criar todo o material, revisar o material, ainda apresentar, significa que eu tenho 5 possibilidades de escutar 5 vezes quase a mesma coisa. Se eu preciso escutar 5 vezes a mesma coisa, talvez quem esteja mais precisando disso tudo sou eu do que vocês, né? Nesse sentido.
Então, é muito para mim também que eu escrevo palestras, que eu penso nesses conteúdos e que eu crio tudo isso que eu trago aqui para vocês também. E eu gostei muito da perspectiva que eu encontrei, que foi a perspectiva de enxergar o limite, o limite que eu dou nos meus relacionamentos, os nãos que eu digo para o outro, como recurso de construção dessas relações mais humanas e, por consequência, mais reais, né? Como assim? O limite é um aspecto da comunicação, né? Então, comunicar é me conectar com o outro. O limite, ele traz uma conexão ainda mais profunda. Por quê? Para eu me comunicar com o meu limite, eu preciso ter uma comunicação muito honesta, principalmente comigo mesma. Ou seja, eu preciso me organizar internamente para que eu entenda o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido, o que não faz. Eu preciso ter esse trabalho interno de me perceber e de encontrar o meu sim e o meu não, que só pode ser meu. Não consigo levar o meu sim e o meu não numa bandeja e falar, escolhe para mim, sim ou não. Eu posso até fazer isso, mas em algum momento o sim era para ser não, o não era para ser sim, e eu vou estar me violentando. Eu vou estar deixando de existir naquele lugar, sendo quem eu sou e expressando os meus reais desejos, as minhas reais questões. Então, o limite exige da gente um processo de autoconhecimento. Por isso que eu falo, não tem como a gente desenvolver uma comunicação alinhada com a nossa essência, com aquilo que a gente acredita, se a gente não vive um processo de autoconhecimento junto. Porque falar por falar, se posicionar por se posicionar, a gente consegue facilmente fazer isso. Só que sustentar a nossa verdade através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, é o maior desafio que a gente vive nesse lugar da comunicação. E não é algo fácil e também não é algo que tem linha de chegada. Se até o último dia da nossa vida a gente está aprendendo sobre autoconhecimento, até o último dia da nossa vida a gente está aprendendo sobre comunicação. Até o final da nossa vida a gente está aprendendo a se expressar cada vez mais de forma mais autêntica. Então, tudo isso faz parte da vida humana. Não idealiza uma linha de chegada que não existe e que vai te frustrar. Né? A gente consegue sim ir dando passos, mas lembra que a gente está falando sobre dar um passo, não sobre chegar numa linha de chegada onde acabou o seu desenvolvimento com a sua comunicação. Não, tá? Então, quando eu identifico que o dar limite é um recurso de construção dos relacionamentos mais reais, o que eu tô falando além dessa comunicação e organização interna? Eu tô falando que dar o seu limite e aprender a receber e principalmente aprender a lidar com o limite que você recebe do outro é um lembrete constante de que eu sou eu e você é você. É um lembrete constante de que eu sou laranja e que você é maçã. É um lembrete constante de que a laranja envelhece, muda, se transforma e a maçã também. Então, quando eu entendo que o limite ele pode ser um recurso para sustentar relações mais reais, porque eu me lembro que eu sou eu e o outro é o outro, eu começo a ver como é importante eu utilizar desse recurso na minha vida. Eu começo a ter a percepção da magnitude de transformação que isso pode gerar para a minha vida como um todo. E aí, tendo essa imaginação, essa idealização, vamos dizer assim, né? Uma possibilidade de transformação de algo que hoje me gera sofrimento, isso me dá mais gás e mais motivação para eu agir em concordância com isso que eu desejo ter mais na minha vida. E dentro dos nossos relacionamentos, a gente precisa estar constantemente se relembrando quem é a gente e se relembrando que a gente não é o outro. Principalmente se você tem alguns padrões de rejeição muito forte, principalmente se você tem algum padrão de controle muito forte, principalmente se você tem um padrão de boazinha, de querida, de agradar todo mundo o tempo todo muito forte. Porque essas posturas, essas dores que a gente carrega, muitas vezes elas querem, por tamanha dor, elas querem que a gente se funda com o outro, né? Porque o sentimento da rejeição eu posso sentir no momento em que alguém me dá um limite, no momento que alguém fala, ó, não quero ir hoje à noite em determinado lugar. E às vezes nem é especificamente sobre mim, às vezes só é um desejo da pessoa de ficar em casa, mas eu vou precisar lidar
com esse não que eu recebi do outro, que vem ativado através de uma rejeição que talvez eu já conheça em vários outros momentos da minha vida. E quando o outro me fala não, e eu tenho a possibilidade de falar não, eu ajudo também o outro a me enxergar como um ser inteiro dentro daquele relacionamento. Eu ajudo o outro a reconhecer cada vez mais de que eu sou eu e de que eu tenho desejos e vontades que podem ser diferentes da dele e que a gente pode mesmo assim se relacionar, mesmo assim ter trocas. Podem ter limites nesses lugares, podem ter desejos que são conflitantes, que não estão condizentes com acordos que tinham naquele relacionamento, mas é uma oportunidade de entender o que vai ser feito de forma mais respeitosa. Acho que isso também é importante, né? Então, quando eu me dou o direito de lembrar que eu não sou o outro e que eu posso desejar algo diferente do que o outro deseja naquele relacionamento, eu dou a possibilidade de existir, aprender a existir sendo cada vez mais quem eu sou. Então, percebe que não é o dizer não, ele é muito maior do que só essas 3 letras juntas, né? Ele é muito maior do que isso. E aí, esses são os principais pontos que eu queria trazer aqui para vocês a partir de agora. Esse é o slide, assim, mais legal que eu pensei sobre tudo isso, porque aí depois eu trouxe lembretes importantes sobre limites. Então, quando a gente fala de limite, a gente precisa se relembrar de alguns pontos que eu julgo que são importantes, que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre isso na vida de vocês. Então, primeiro ponto é: a única pessoa que tem a capacidade de reconhecer e de compreender os seus limites é você. Lembra que eu disse lá anteriormente de que para eu entender os meus limites eu preciso viver um processo de autoconhecimento ou estar imersa em mim para entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me gera um sentimento estranho, o que não gera, o que eu gosto, o que faz sentido, o que me faz bem e o que me deixa para baixo, me deixa desanimada, desmotivada e por quê? Então, não dá para terceirizar os nossos limites. A gente pode até em alguns momentos deixar o outro decidir alguma coisa por nós, mas se isso acontece o tempo todo, a gente precisa repensar até no ato de escolher a nossa própria comida, de escolher onde a gente vai, de escolher o que a gente vai fazer, se permitir desejar nesse sentido, tá? Então, não dá pra gente terceirizar essa escolha e essa percepção de si, porque só nós estamos dentro da nossa própria pele. Então, só nós que vamos conseguir chegar o mais perto possível disso que realmente acontece dentro da gente. Então, se eu sou a única pessoa responsável por mim nesse sentido de compreensão interna, eu vou precisar me responsabilizar por esses limites. Limite é autocuidado, esse é o segundo ponto, porque muitas vezes a gente tem o receio de dar os nossos próprios limites e dizer não para desagradar o outro ou para não gerar conflito, então vou deixar quieto, vou deixar baixo, né? Mas os nossos relacionamentos, eles exigem cuidados constantes e a nossa relação com nós mesmos também. E a gente precisa se relembrar que o limite também é esse recurso de construção e de desenvolvimento da nossa própria autoestima e do respeito com nós mesmos, do nosso autocuidado. Então, ir para um lugar sempre quando eu não quero, eu preciso repensar, talvez nisso, uma vez ou outra para ceder, porque estamos em relacionamentos, entender quando é o momento de ceder ou não, isso é adulto, isso é maduro, isso faz parte. Agora, se sempre eu estou abrindo mão daquilo que eu quero, porque o outro não quer, porque eu acho que o outro não quer, porque eu não quero gerar conflito, o quanto disso não é uma violência com você mesmo? O quanto disso não é você se punindo ou se maltratando sem nem pensar e perceber muitas vezes? Ponto 3. Alguns limites podem ser negociados e outros não. E essa é uma oportunidade importante da gente entender sobre o ceder também. Então, não é porque aquilo é um não para mim que eu não posso negociar aquele não de alguma forma. Ah, hoje a gente vai em determinado lugar, eu não queria ir, mas esse é um lugar importante talvez para o meu namorado ir, né? E por que eu não posso hoje abrir mão disso? Será que é algo que vai me ferir tanto? Não, então eu posso negociar esse não. Agora, se é algo que vai ferir os meus valores, ferir aquilo que eu acredito e que para mim não seria negociável, aí eu preciso pensar.
se eu realmente quero ceder ou não. Então, tem limites que são negociáveis, outros que não são. E isso só quem vai poder saber é você. E você descobre também isso através da experimentação. Às vezes você acha que é negociável, você vai para a vivência e você vê que foi uma vivência péssima para você. E aí você começa a entender, talvez isso não era tão negociável quanto eu pensava. E isso faz parte também do processo de se conectar com seus limites e de construir os relacionamentos, porque as misturas mudam e os nossos limites também mudam, e esse é o ponto 4. Os nossos limites mudam, então se permita observar talvez o que era um sim para você no passado, para perceber se ele também não se transformou num não, e vice-versa. Ponto 5 agora, né? 1, 2, 3, 4, isso, 5. Desagradar o outro ou ser desagradado nem sempre é ruim. Na maioria das vezes não é ruim, porque o desagradar é muitas vezes o que vai trazer percepção de nós mesmos e crescimento para aquele relacionamento, né? Por que eu fiquei tão brava quando a pessoa não quis fazer o que eu queria que ela fizesse? Por que eu fiquei tão chateada quando tal pessoa disse não para mim? Eu tenho, através desse sentimento desconfortável de desagradar ou ser desagradado, eu posso mergulhar mais em mim. Claro que não vai ser uma sensação gostosa na medida em que você está em conexão com aquilo, mas aqui a gente está falando de um processo mais a longo prazo. Se eu quiser viver relacionamentos só legais, só incríveis e nunca viver conflito nenhum, eu tô querendo criar relações a longo prazo ou eu tô querendo viver relações que me entregam só aquilo que eu desejo acessar e que eu quero tá dentro de um lugar seguro, controlado. Ponto 6. Limites são contornos para todos os desafios que a relação terá. Então, toda relação vai ter desafios. Isso é um ponto importante. Toda relação vai ter desafios. E os limites, eles são contornos para resolver, para entender, compreender os nossos desafios. Então, tira essa ideia de dentro de você que te ensinaram, que me ensinaram também, que eu não sei quem foi, acho que é uma questão muito social, na verdade, de que os limites são um problema. Eles podem muitas vezes ser a solução do nosso relacionamento, do desafio que o nosso relacionamento está vivendo. Porque eu entendendo qual é o meu limite, entendendo qual é o limite do outro, a gente consegue encontrar o meio do caminho para os dois, ou consegue entender até que ponto aquilo está sendo saudável para os dois, para as pessoas envolvidas. Então, muitas vezes os limites, eles são a solução que os nossos desafios estão pedindo. Então, tire os limites como sendo algo ruim, que talvez tenha sido o que você aprendeu. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto 7. O maior desafio do limite é o autolimite. Eu fiz um vídeo disso uma vez lá no Instagram, que teve uma repercussão muito legal. E ele falava assim, que não é difícil dar limite para o outro, é difícil dar limite para si mesmo. Como assim? Para eu dizer não para o outro, eu preciso antes ter dito não para mim. Então, eu tô vivendo um relacionamento onde aquela pessoa o tempo todo me ofende, aquela pessoa o tempo todo é grossa comigo, aquela pessoa o tempo todo não respeita as minhas próprias opiniões. Enquanto eu não decidir que eu não vou mais passar por isso porque eu não quero e eu não mereço, eu não vou deixar esse limite claro para o outro. Enquanto eu achar que eu preciso passar por isso, enquanto eu achar que tá tudo bem passar por isso, enquanto eu não entrar em contato com o incômodo que eu sinto em relação a isso, eu não vou conseguir sustentar um não para o outro. Então, o maior desafio do limite é o autolimite. E o último ponto sobre limites que eu queria trazer para vocês, que é um ponto que me veio muito forte também nessa palestra, é a importância da gente entender os contextos. Então, não dá pra gente generalizar os limites de se é não para mim, é não para todo mundo, no sentido de que se as pessoas passassem pela mesma situação que eu, elas também diriam não ou diriam sim. Então, a gente precisa entender o contexto. O contexto parte de um lugar individual, de entender o contexto da realidade, da criação de cada um e de entender os mecanismos, os desafios, as questões internas que cada um vive, mas também um lugar mais amplo, social. Eu preciso entender os limites que envolvem questões sociais também, no sentido de
Talvez o limite para uma pessoa que sofre racismo constantemente, uma pessoa que é preta, que vive nesse mundo como uma pessoa negra, né? Seja muito diferente do que para mim, que sou uma pessoa branca e não passo por esses desafios. Então a gente precisa também se relembrar que o contexto importa e que a gente precisa levar em consideração o contexto do outro para compreender o outro. Não é compreender o outro a partir da minha perspectiva, é compreender o outro a partir da perspectiva dele. Porque se eu tentar compreender o outro da minha própria perspectiva, eu nunca vou conseguir chegar na real percepção de enxergar o outro como sendo algo diferente de mim, como sendo um indivíduo que existe ali independente de mim, que tem uma história, que carrega várias coisas dentro de si, que tem um contexto talvez histórico e social extremamente diferente do seu. Então a gente precisa se relembrar de todos esses pontos quando a gente pensa sobre os nossos próprios limites e enxergar também a coragem que existe dentro da gente para a gente construir esse trabalho diário. Então, identificar que esse trabalho que a gente tem de trabalho interno, o trabalho que a gente tem de comunicar os nossos limites, o trabalho que a gente tem de compreender o outro a partir da perspectiva do outro, é um trabalho que não é ruim. A gente tem preguiça, às vezes, do trabalho que dá a viver. E aí a gente quer só sobreviver. Mas pode ser um preço muito alto para se pagar lá na frente, quando a gente já tiver mais velho, quando a gente estiver, às vezes, querendo viver algo que não dá mais tempo para construir, ou a gente sente que não dá mais tempo para construir, ou que já tenham passado muitas oportunidades que a gente tem uma sensação de que perdeu aquelas oportunidades. Então, o trabalho diário de se desenvolver e de construir relações mais reais é um dos melhores trabalhos que a gente pode exercer na nossa vida, por nós e por todos nós. Por nós mesmos individualmente e pela nossa sociedade no geral. Percebe como é necessário essa mudança, essa coragem, essa percepção e esse trabalho interno dentro de cada um de nós para que a gente construa algo externo que esteja mais alinhado com o que a gente realmente deseja viver? Então, esse era o tema que eu queria trazer para vocês. Igual eu disse para vocês no episódio passado, eu sou muito apaixonada pelo tema da comunicação. E acho que cada vez que eu estudo esses temas, que eu me aprofundo na criação de algo relacionado a isso, eu começo a ter cada vez mais insights, e aí eu me apaixono ainda mais, porque é isso. A gente começa a entender o quão profundo é esse lugar. E o quão transformador é mergulhar nessa profundidade desse ensinamento e dessa questão específica na nossa vida. Quero que você comente aqui embaixo como que chega para você esse conteúdo, como que ele te ajudou, quais foram os insights, talvez você tenha insights novos, assim, sobre comunicação, e, meu Deus, compartilha comigo, porque eu vou amar te escutar nesse sentido. Então, deixe seu comentário aqui, ou me chama lá nas redes para compartilhar como que foi para você escutar esse episódio, eu vou adorar, e a gente se vê na semana que vem.